Semana passada nós fizemos aquela introdução à predestinação, ok? Estudando as obras de Deus, os decretos divinos e a questão da soberania de Deus, tá bom? Hoje ainda numa questão, nós vamos ver ainda algumas questões um pouco históricas, tá bom? Para poder nos ajudar a entender de onde vem essa interpretação. Então, primeiramente, uma questão histórica. Nós vimos semana passada que essa interpretação corrente, que alguns dizem que Deus determinou que alguns façam bem e Deus determinou que alguns fizessem mal, ela nasceu com Agostinho, tá ok? E a razão foi a doutrina da soberania de Deus. Agora vamos entender de onde Agostinho tirou essa interpretação, tá ok? Bom, vocês sabem que Agostinho ele viveu próximo do ano 400 da era cristã. E no ano 313, na segunda década, terceira década, cerca de 70 anos de Agostinho, antes de Agostinho, houve uma mudança grande no Império Romano, que o imperador romano, ele disse ter se convertido, apesar de toda a vitória que ele tivesse, ele dedicava ao sol invicto, e quando o cristão perguntava, ele dizia, não, é para o sol Jesus. Aí quando um outro povo que tinha uma outra crença sobre o sol, não, é sobre o seu sol, era o sol de cada um, porque o sol era praticamente uma unanimidade em todas as religiões, alguém tinha alguma crença sobre, ou algum simbolismo sobre o sol, ok? Então, ele começou a mudar e organizou uma igreja para ele, que é a Igreja Católica. Agostinho, ele surge nessa Igreja Católica, ele cresce nessa Igreja Católica. Depois, ele por 9 anos, segundo a história, ele se dirigiu a uma seita. Ele disse que a Bíblia é um livro pobre, e aí se dirigiu a uma seita chamada maniqueísmo, tá ok? Segundo a história, o maniqueísmo tinha sido fundado cerca de 150 anos por um homem que ele era identificado como Mani, tá bom? E esse homem, o que ele defendia? Ele defendia uma união de todas as religiões. Então, ele pegou um pouquinho do cristianismo, ele pregava os sermões de Paulo, não tem problema, tá ok? Ele também pregava um pouquinho do hinduísmo, né, que ele aprendeu na Índia, na Pérsia, tá ok? Inclusive, ele era persa, tá ok? E pegou também crenças do zoroastrismo e até da religião celta, que era a religião do norte da Europa, que vocês conhecem, de Odin, Thor, tá ok? E todas essas religiões, elas tinham uma crença que influenciava no maniqueísmo. Qual era a crença? Era, por exemplo, na Índia, tinha um sistema de castas, tá ok? Que dizia o seguinte, você pertence a uma casta inferior, você não pode crescer, você foi predestinado a me servir. E eu fui predestinado a ser servido. Era o que dizia a crença da casta. Então, eles defendiam que todas as pessoas todas as suas atitudes eram determinadas anteriormente. O mesmo com a religião celta. Os celtas, como é conhecido dos vikings, né? Eles acreditavam também que já foi determinado o futuro do homem, o dia que o homem vai morrer, cada obra que o homem vai fazer, tudo está determinado. Então, Agostinho, ele viveu 9 anos nessa seita, no maniqueísmo, ok? E ele defendia muitos pontos de vista do maniqueísmo. Quando ele volta para a Igreja Católica, o que ele faz? Ele mantém algumas coisas do maniqueísmo e rejeita outras. Por exemplo, a explicação que Mani dava para... Apesar de Mani não atribuir a Deus a responsabilidade pela existência do mal, lembra aquele trilema de Epicuro que nós estudamos aqui? Apesar de Mani não concordar que Deus era o responsável pelo mal, ele deu uma explicação que não satisfazia Agostinho, tá bom? Agostinho, ele defendia que Deus não era o responsável pelo mal, mas ele deu uma explicação diferente, o que todos os cristãos pregavam. Por que Deus não é responsável pelo mal estar no mundo? Por causa do livre-arbítrio do homem. Era a resposta para aquela questão que eu coloquei para vocês, tá bom? Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, tá bom? Ele é amor, tá bom? Ele só não impediu o mal de vir a existir porque ele deu
liberdade às suas criaturas, seja ele anjos, seja ele homens, todos têm liberdade de escolha, tá bom? Então, a explicação que todos davam para essa questão era essa, o homem tem livre-arbítrio. Então, veja, nós vamos chegar a um ponto... Deixa eu passar. Está ruim, está difícil. Desculpa aí. Então, nós vamos chegar a um ponto que Agostinho ele vai pronunciar uma frase que eu considero assim a mais irracional que um teólogo já pronunciou. Por quê? Porque ele tem que defender o livre-arbítrio para dizer que Deus não é responsável pelo mal. Só que ele quer defender também essa teoria de Mani, dessa seita espírita, né, que ele participou durante um determinado tempo. Ele queria defender essa teoria de que os homens são predestinados, que todos os passos dos homens já foram ordenados antecipadamente, ok? Então, só que para defender essa crença, ele não pode defender o livre-arbítrio, porque a crença da predestinação diz que Deus determina todas as coisas. Então, qual a frase que ele falou que é assim, extremamente irracional? Ele disse o seguinte: o homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que ele vai arbitrar. Ou seja, vocês decidem o que vocês vão fazer, o bem ou o mal, mas Deus determina o que vocês vão decidir. Isso parece uma brincadeira, porque a segunda parte já anula a primeira parte. Se Deus determina o que o homem vai fazer, o homem não tem livre-arbítrio. Mas com esse pensamento, ele escreveu um livro em 1388, com o título O Livre-Arbítrio, tá ok? Que ele defendia exatamente isso, tá bom? Ele defendia que o homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que o homem vai arbitrar, tá bom? Então você veja, Agostinho, para poder defender a teoria, ele criou essa frase completamente estranha, tá bom? Então nós entendemos biblicamente o que Agostinho queria defender, que era a soberania de Deus, e entendemos historicamente de onde ele tirava essa crença, que é uma crença pagã. Sempre foi uma crença pagã, nunca foi uma crença cristã, tá bom? Que Deus determina os passos de todos os homens. Bom, então estava aí próximo do ano 400, e aí o questionamento para Agostinho era, que até Calvino, o seguidor dele, né, defende, todos sabiam que ninguém havia ensinado esse tema antes, tá bom? Dizer que Deus determina os passos de todos os homens, quem vai acertar, quem vai errar, essa interpretação da predestinação que estão querendo colocar aí hoje, né? Tá bom? Então ninguém defendia. E aí qual foi a desculpa de Agostinho? Bom, a desculpa é o seguinte: então vocês estão tratando com um teólogo católico que vivia na igreja do imperador, tá bom? É como, fazendo a comparação literal, como se o Lula, como se o PT criasse uma igreja na época que eles eram governo, né? Ou o Bolsonaro agora, vou criar uma igreja, tá ok? Isso aconteceu mais de uma vez na história da igreja. E aí, um líder, um governo, criou aquela igreja, tá ok? Isso aconteceu, por exemplo, na Inglaterra. Vocês conhecem a história do anglicanismo. O rei falou o seguinte: eu vou criar uma igreja para mim. Então, esse negócio de um rei criar uma igreja, um governo criar uma igreja, né, isso não é bom. Pois bem, então ele vivia nessa igreja, tá bom? Uma igreja que ela já estava envolvida em paganismo. Depois que o imperador foi, vamos dizer, assumiu o posto de responsável, né, da igreja, as pessoas que iriam liderar a igreja eram aqueles que, vamos dizer, estavam, como se diz, né, fechados pelo imperador, tá bom? Então, o que vai acontecer? A igreja vai encher de pessoas viciadas que estavam ali obrigatórias, tá bom? Mas que tinham que assumir postos porque era a igreja do imperador, como o rei da Inglaterra também fez, né? Quando ele criou o anglicanismo, claro, os bispos, quem determinava era ele, né? A nova igreja, não podia ser ninguém daqueles que eram fiéis lá a Roma, tá bom? Dá uma pausa aqui.